Já estamos gravando, pessoal. Olá a todos, a todas, sejam bem-vindas, prazer. Eu sou Antônio Fernandes, leitor no Equador, aqui em Quito. Hoje nós fechamos o ciclo de mesas formativas prévias à quinta edição do Conecta Leitores, cujo tema é Programa Leitorado Guimarães Rosa, Política Pública Brasileira, Ações e seus Impactos. Lembrando que esse Conecta ele vai ocorrer entre 29 de outubro e 1º de novembro desse ano. E lembro a todos vocês que a mesa está sendo gravada. Caso alguém que esteja assistindo não se sinta bem com a câmera ligada, pode ficar à vontade para desligá-la. E nós pedimos, por favor, que os microfones estejam fechados, né, de quem estiver assistindo. Nós vamos iniciar uma transcrição também, e essa gravação depois estará disponível no YouTube do Conecta Leitores. O momento para perguntas e comentários será realizado somente após a apresentação das nossas convidadas, por meio da mãozinha levantada, aqui no Google Meet. Então, só retomando aqui rapidinho, pessoal, nossa primeira mesa formativa teve como foco a literatura brasileira contemporânea, com a professora Regina Dal Castanhe, da Universidade de Brasília. Ontem nós retomamos as mesas com a professora Yércia Assis. Ontem tivemos uma mesa dedicada a ensino de culturas brasileiras e hoje fechamos com chave de ouro esse ciclo com a professora Neide Tomigo Takahashi, da Universidade de São Paulo, e com Isabela Bretz, cantautora e formada também em Relações Internacionais. Eu já aproveito para agradecer a ambas aqui por aceitarem nosso convite, e vamos começar com a professora Neide Takahashi. Agora eu leio a mini bio da professora antes de passar a palavra. A professora Neide Tomiko Takahashi é doutora em Letras, em Língua e Literatura pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela é docente e pesquisadora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, conhecido como CELAC, da ECA USP, e membro do Grupo de Estudos de Português para Falantes de Outras Línguas, conhecido como PIFOL, da Universidade de São Paulo. A professora Neide atua com o ensino de português como língua adicional e de leitura e de produção de textos acadêmicos para pós-graduação. Ela também desenvolve pesquisas sobre leitura literária, materiais didáticos e processos interculturais envolvidos no ensino-aprendizagem do português para falantes de outras línguas. Ela tem publicado artigos, ministrado palestras e oficinas sobre esses temas em vários congressos e conferências. Então, seja muito bem-vinda, Neide. A palavra é toda sua. Eu vou aqui compartilhar a sua apresentação, tá bom? Então, boa tarde a todos, todas, todes, se for o caso. Eu falando boa tarde, mas eu acho que é bom dia e boa noite para alguns de vocês. Eu percebo que vocês estão espalhados pelo mundo aí. Então, começo agradecendo o convite, eu agradeço o convite. Eu sempre falo que eu sempre tenho um tempinho para conversar sobre literatura, e especialmente literatura no ensino de línguas adicionais, né? Que tem sido minha fonte de pesquisa já faz um bom tempo. Eu agradeço à comissão organizadora por me convidarem, por ter a oportunidade também de tirar talvez algumas dúvidas também, porque também eu falo que a literatura é um diálogo e, na verdade, o trabalho acadêmico também, né? Todas as palestras que eu vou, que eu dou, e as conferências que eu participo, eu vou anotando todas as questões que aparecem para poder justamente pontuar e perceber o que está pegando ainda, né? Desde que eu escrevi até a dissertação de mestrado, lá para 2008, algumas coisas avançaram, né? E outras ainda se mostram bem desafiantes. E aí novos desafios também apareceram no meio do caminho, vou até pontuar. Então, eu vou falar de alguns tópicos específicos, a partir do que eu estudei e a partir do que eu tenho percebido nos últimos tempos, né? Aí, depois, nos comentários, perguntas, aí vocês fiquem à vontade para perguntar em relação a alguma coisa que eu não falei, talvez, ou que eu fiz muito rapidamente.
Bom, eu vou começar aqui com o título, a mediação literária, né, no ensino de português como língua adicional. Já vou só pontuar duas coisas, né? Mediação, por quê? Toda vez que a gente fala de leitura literária no ensino de língua estrangeira ou de língua materna, né, a figura central é o mediador. Né? A gente fala professor mediador, a gente fala aluno leitor, então, mas às vezes as pessoas ficam só rodeando superficialmente, então eu queria já entrar com foco no que é esse mediador, o que ele pode proporcionar mesmo, né, ou o que ele pode deixar de fazer em alguns momentos, né, sem perceber. E a língua adicional, o português como língua adicional, eu tenho aceito esse termo nos últimos anos, justamente para poder abrigar outras categorias de ensino, né, de português para estrangeiros, ou português para falantes de outras línguas. Eu também aceito as pessoas que ainda utilizam português como língua estrangeira, porque como guarda-chuva. Eu só optei pelo adicional nos últimos anos, só por uma questão técnica mesmo. Mas eu entendo também que o José Carlos Paes de Almeida Filho, ele percebe, né? O português, língua estrangeira, é um termo ainda muito forte, um conceito muito forte, né? E eu acho que isso não tem problema. Eu só tenho uma restrição quando as pessoas colocam números ainda, né? Quando fala língua portuguesa como segunda língua, terceira língua, quarta língua, aí não tem fim, aí eu já acho um pouquinho demais colocar os números, então eu aceito o adicional, a língua não materna, a língua estrangeira, eu acho interessante. E quando a gente fala de leitura, especialmente no ensino, não tem como não falar de conhecimentos prévios, né, que é o que você vai reportar para os alunos. E eu queria deixar claro que a gente pode fazer num estilo de conversa, eu sou uma pessoa informal nesse sentido, né, eu só vou falando, talvez, até rapidamente, em relação aos tópicos, para eu não me perder um pouquinho. Eu vou pedir para o Antônio já até passar, para eu sentir aqui a sequência que eu fiz. Bom, eu vou falar primeiramente, eu sempre falo isso, a minha motivação nos estudos de literatura, né, e nas aulas também. O texto do Direito à Literatura, do Antônio Cândido, é uma coisa que me move desde o começo. Então, eu só trouxe um trechinho aqui para a gente ter essa ideia, né, da literatura, né, que aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Então, pensando a literatura como uma expressão artística que é direito de todos e também que não há possibilidade de a gente, vamos dizer, ficar ficar com uma saúde mental boa, vamos dizer assim, ser uma espécie de fabulação, sem entrar no mundo de ficção, nem que seja para reorganizar nossas ideias, é o ponto de partida, sempre foi ponto de partida para eu poder verificar o que acontece nesse mundo da literatura. Pode passar, Antônio, por favor? E aí eu vou falar brevemente o que me motivou, eu acho que o que motiva todo mundo, né, todo professor, todo pesquisador, é aquele incômodo, né, ou alguma inquietação que aparece pela falta. Então, quando eu comecei, eu comentei com o professor Antônio que eu andava pelos corredores da USP resmungando, por que ninguém pesquisa sobre literatura no ensino de PLE, por que não tem isso, não tem aquilo, e o meu orientador na época de mestrado, ele falava, então vai estudar você, né? Vai procurar o que você não está achando muito. Em outras universidades tinha umas coisas muito isoladas, mas as coisas eram muito perdidas ainda, né? Muito pontuais. E aí eu fiz um levantamento, né, dos caminhos metodológicos pelos quais passaram os textos literários no ensino de línguas. Então ele nunca, resumindo bem o meu mestrado, né, em algumas palavras, os textos literários nunca desapareceram das metodologias de ensino, elas sempre estiveram lá, só que de uma forma mais oculta, e outras vezes de forma como um pretexto para ensino de outras coisas, em alguns momentos em silêncio, parece que as pessoas ficavam sem saber o que fazer. E aí eu percebi que eu tinha que utilizar algumas plataformas, vamos dizer assim, né? Na verdade, instrumentos linguísticos, se a gente falar a palavra técnica correta, adequada, dos livros didáticos. Então, o que tinha
como os textos literários apareciam nos livros didáticos, né? Como eles eram aproveitados, tendo em vista que naquela época já estava consolidada a abordagem comunicativa. Hoje a gente não pode nem falar se ela tem sido utilizada ainda, porque cada professor, eu percebo que o foco justamente ficou no mediador, para atender justamente o estudante, né? Então, a gente fala muito foco no aluno, foco no estudante, mas e o mediador? Então, como é que ele vai trabalhar e transpor toda essa tecnologia, vamos dizer assim? E aí, no doutorado, eu cheguei com um desafio, né, que a própria banca de mestrado tinha me perguntado, né? Então, como você faria? Como é possível fazer? Né? Então, eu mostrei os caminhos possíveis dentro dos limites, né, de uma tese de doutorado, com um público acadêmico. Então, eu tive como amostras, vamos dizer assim, como depoimentos de apresentações, os alunos, né, universitários, do ensino de português para estrangeiro, dos cursos de português para estrangeiros, que nós tivemos ao longo dos anos lá no Centro de Línguas da USP. E, a partir daí, eu tenho participado de várias conferências ou vários estudos, e as pessoas sempre me perguntam também, mas eu dou aula para os novos desafios, vamos dizer assim, eu dou aula para o pessoal de língua de herança, e o pessoal da língua de acolhimento, né? Então, eu trouxe algumas coisas para a gente falar de uma forma mais ampla, né? Então, não ficar restrito, agora dessa vez eu vou sair um pouquinho desse mundo, dessa bolha acadêmica, para a gente falar o que tem. Eu sei que a maioria de vocês vai dar aula em universidades, mas eu encontrei, mesmo no leitorado, um público que dava muita aula para imigrantes, pelo nosso contexto até geopolítico, né, no mundo. Então, eu vou falar um pouquinho mais, uma forma mais aberta. Antônio, pode passar, por favor? Aí, mesmo já atrás, eu percebi algumas dificuldades que envolviam tanto o ensino de português como língua materna, como de língua estrangeira ou língua adicional. Então, os professores tinham basicamente essas dificuldades, né? Avaliar em que medida as representações dos alunos e dos próprios professores podiam enfraquecer ou reforçar uma falsa dicotomia entre língua e literatura. Então, isso é muito comum, a gente separa os departamentos de língua e literatura por uma questão de organização, mas isso me incomodava muito também. Parece que quando a gente ia dar aula e eu treinava, capacitava novos monitores, aparecia muito a turma da linguística e a turma da literatura, da teoria literária. E eu não via essa dicotomia, eu fiquei conversando com vários professores dos corredores, tanto da teoria quanto de língua, falando, na verdade não é uma coisa só, mas é uma questão de organização. Só que no ensino de línguas, na sala de aula, especialmente de uma língua estrangeira, a questão que a gente tem que perguntar é qual espaço que a literatura vai ter dentro desse curso, né? Então, o professor tem autonomia para colocar mais literatura, mais texto literário, o coordenador, aí a gente fala também que professor e coordenador, né, também, porque o coordenador geralmente é o professor que ele vai, talvez, criar esse parâmetro para o texto literário. Aí o segundo tópico, o uso do texto literário como pretexto para atividades periféricas, né, seja no aspecto gramatical, lexical, ou seja na compreensão limitada. Eu quero dizer, aquela compreensão que não avança, né, no pensamento crítico, ou na reflexão, que o professor Marcus, que sempre ele dava um exemplo que eu gosto muito, né, é você perguntar qual a cor do cavalo branco do Napoleão. Então, isso não faz muito sentido, né, às vezes, não tem uma evolução para a gente trabalhar. E aí, por último, né, o uso do texto literário somente como entretenimento, como lazer, sem acompanhamento e incentivo reflexivo. Às vezes pessoas me falavam em língua materna, especialmente, a gente fazia uma roda de leitura e tal, e o professor falava assim, leia esse livro. E aí, abandona também, e não é assim. E algumas coisas que a gente percebeu nessa mediação, eu falo a gente, porque eu incluo até todos os autores que eu li, incluindo não só professores, mas, como vocês vão ver, até Michelle Petit, que não é professora, ela é antropóloga, mas vocês devem conhecer, imagino eu. Se não conhecem, por favor, conheçam. Ela fez esse trabalho incrível, né? Passou pela América Latina, ela cita até Antônio Cândido e Paulo Freire,
por vários países, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade, e ela trabalhou sempre a questão do mediador em literatura, né, como funcionou e o que não funcionou, então isso eu achei bacana. O próximo. E antes de falar dessa questão, eu queria tirar as dúvidas também que sempre me perguntam, não sei se serve para vocês ou não, que aparecem nas teorias, né? A gente tem a questão do letramento literário, da leitura literária. O letramento literário, ele aparece muito no português língua materna, né? O Rio do Cosson, que tem vários livros que trata. Então, o que é basicamente, né, resumindo, é trazer essa linguagem literária para o mundo pedagógico, para o mundo didático, né? Então, como você vai fazer para didatizar esse texto literário, mantendo a linguagem e sem ter que recorrer a pretextos para outros exercícios, né? E a leitura literária, o próprio glossário do CEAL, da UFMG, eles definem bem, né? É a leitura de textos literários, então, mais voltada para aquela leitura por prazer, uma leitura social, de prática social, né? Então, eu me filio mais à leitura literária, geralmente, a linha é muito tênue, né? Eu estou falando desses conceitos, mas elas se encontram muitas vezes, né? Em alguns pontos. Eu falo muito de leitura literária porque o meu trabalho sempre foi esse, como trazer essa leitura literária, ou até esse letramento, sem perder as características da prática social, daquela leitura que você faz sozinha, por prazer, que você curte ler, ou que você lê porque você é um desafio ler aquilo em relação à reflexão, né, que você acha que vai ter alguma coisa que te... não que sirva como entretenimento, mas que sirva como uma fonte de conhecimento autônomo para vocês, né? Então, essa prática social da leitura, ela tem que passar pela recepção didática. Então, como a gente vai passar essa leitura literária, transpor para esse mundo didático, né? E ter aquela... se aproximar. A gente não pode ser ingênuo falar que essa leitura, por trazer, a gente vai conseguir trazer na sala de aula. Mas como ela pode ser o mais próximo possível dessa leitura. Pode passar, Antônio? E aí, só para definir também, não tem uma fronteira definida entre um e outro, mas muitas pessoas me perguntam. Esse conceito que daí eu trabalho muito, leitura literária, em PLA, porque daí eu trouxe toda essa bagagem de letramento e de leitura literária para a área de português como língua adicional. O letramento literário é o Cosson, que em vários livros dele, vários artigos, comenta e toca nesse assunto, né, do letramento, especialmente para a língua materna, da mediação também. E a leitura literária em língua materna, eu trouxe alguns aqui, pode ter outros, lógico, mas eu trouxe aqueles que a gente sabe que trabalham desde o começo com essa questão de como o texto literário aparece nos livros didáticos, nos materiais, né, a Marisa Lajolo, a Regina Zilberman, a Paulino, a Márcia Abreu. A leitura literária em si, como eu falei, a Michelle Petit, né, eu trouxe 3 obras que eu citei aqui, que eu deixei até nas referências depois, se alguém quiser conhecer mais, quem não conhece. Então, ela é uma antropóloga, mas ela realmente, ela centraliza e ela também detecta essa questão do mediador, né? Então, multiplicar mediadores é a fonte, talvez, mais próxima de uma resposta que a gente possa conseguir. E a leitura, de uma forma geral, vinda do Paulo Freire e da Angela Kleiman, que também trabalhou muito a questão didática, vamos dizer assim, como funciona esse mecanismo de leitura, de uma forma geral. E o que todos têm em comum, né? O denominador comum é o mediador-leitor. E uma parte também de sequência de leitura. A gente tem uma pré-leitura, que é a parte dos conhecimentos prévios, né? Da leitura, que é a parte que você já mobiliza conhecimentos para sua compreensão, e o pós-leitura, que é o momento que o mediador vai refletir e vai fechar, no caso do professor, montar alguma atividade que faça sentido a tudo isso que foi lido, né? Por favor, Antônio. Nessa mediação literária, que eu considero uma comunicação intercultural, porque o que você está fazendo lá, pelo menos a minha proposta, que eu vejo, que eu
incentiva essa comunicação intercultural na sala de aula. Não sala de aula no sentido do espaço virtual. É um território que a gente tem que colocar como ênfase, né? Que no meu caso, por exemplo, eu dou muita ênfase à leitura extra-classe. No processo de leitura, o que a gente vai fazer previamente? Né? Mobilizar os conhecimentos prévios de leitura e suas formas de expressão. Então, o conhecimento prévio não quer dizer só conhecimento prévio do mundo e da língua, mas das palavras familiares, tudo que envolve o texto, o autor e os sentidos que a gente tem, né? As emoções. Então, ela envolve palavras familiares, envolve a memória, as emoções que a gente teve ao ler algum poema ou algum livro, e da compreensão de mundo que a gente tem. Então, isso tudo vai fazer parte da reflexão. No momento da leitura, uma coisa importante, né, para o mediador, é desapegar da importância de um professor centralizador de significações. Então, o professor ele vai mediar, ele vai trabalhar com os seus leitores, né, com seus alunos, no caso, mas ele não vai orientar as significações, né? Ou não deveria. Eu acho que ele pode, em toda essa bagagem que o aluno traz, ele pode tirar conclusões próprias. O que o professor pode fazer naquele momento em relação à significação talvez mostrar no próprio texto, falar, olha, mas aí aqui talvez realmente siga um outro caminho, mas deixar que essa mediação seja mais espontânea, em momentos de conversa, né? E o que todos os autores também têm em comum, tem uma conversa, o mediador, ele pontua algumas questões ao longo da apresentação, mas ele, em alguns momentos, ele tem que só escutar, né? O que esse leitor está trazendo com a sua compreensão de mundo para aquele momento. E aí a gente tem que trabalhar aquela questão sempre do autor, texto, hoje eu traço contexto, eu sempre falava autor, texto, leitor, né, vindo lá da estética da recepção, hoje eu falo do contexto, sim, porque aí precisa do contexto, contexto de sala de aula, contexto de vida do aluno. E, por fim, né, promover atividades significativas no pós-leitura e permitir que o leitor produza algo a partir de suas conexões de sentido. Então, esse texto-resposta, que texto-resposta vai ser esse, né, que vocês vão montar? Antônio, por favor. E aí, a gente tem que pensar no professor leitor, né? Então, o professor gosta de ler, esse professor mediador, ele vai ser um professor leitor, quem é você que vai trabalhar com isso, né? E aí a gente perde pontos, quando eu falo agora eu estou lembrando dos meus colegas de linguística que não gostam de literatura. Então, ele vai perder pontos aí, porque ele vai ter que procurar um repertório, uma seleção de livros. Então, como é que você vai ensinar alguém que pode ser, talvez, prazeroso ter essa leitura, se você não gosta, por exemplo, de ler um poema, se você não gosta de ler uma leitura literária. Então, não quer dizer que você não precise gostar, mas pelo menos entender o tipo de reflexão que o aluno vai ter também, né? Falou, pô, esse professor nem gosta muito, né? Por que eu vou ler? Então, é um fator que eu acho que é importante aqui, não é obrigatório, mas eu acho que seria adequado, um professor leitor para ser um professor mediador, né? Por quê? Ele vai ler com o aluno. Então, essa mediação que as pessoas falam que funciona, não tem funcionado bem, o professor lê com o aluno. Pode ser em voz alta, pode ser pelo menos só um trechinho, né, uma parte inicial do texto, mas ele lê junto, para mostrar que realmente ele está junto com eles, formando uma conversa literária, uma conversa entre eles também, né? E proporcionar, explorar a leitura de uma forma mais simples ou complexa. Aí vai depender do professor, de que bagagem vocês têm, o que vocês querem que tenha. Um aluno de ensino mais básico, de língua portuguesa, por exemplo, então ele precisa de uma leitura mais simples, né, ou mais complexa, futuramente, e oferecendo condições de construir sentidos. Então, sempre oferecendo essas condições para estimulando, para que ele consiga construir significações a partir do que ele conhece também. Antônio, por favor. E aí, como fazer isso? Então, a pergunta que eu acho que fica aqui do nosso, começando agora o nosso
vamos dizer assim, as nossas pontuações, os nossos critérios, qual o espaço da literatura nas suas aulas de português como língua adicional? Porque cada aula é única, né? Então, em cada círculo de leitura é uma coisa única e individual, é singular. Então, a gente tem que pensar nisso. O que cabe nesse grupo para eu ter essa interação autor-texto com texto-leitor? Né? As pistas que o autor deixa, a gente não vai interpretar literalmente, como eu sempre falo, né? Eu vindo já dos autores da estética da recepção, a gente nunca talvez tenha ideia do que o autor quis dizer, mas ele deixa pistas, ele deixa o texto e o contexto que a gente pode seguir para também não fugir do tema, né? do livro, do poema, e o do leitor, mas levando em consideração agora essa pessoa que está lendo tudo isso. E é um didatizar, eu falo muito em leitura por prazer, mas realmente, você traz para o ambiente pedagógico, ele fica didatizado. Só que como a gente vai fazer isso sem acabar com o texto, vamos dizer assim, né? E também, vamos dizer assim, deixando que os potenciais pedagógicos dos textos literários sejam bem evidenciados. E construindo sentidos... eu agora entro na base mais freiriana, né, do pensamento crítico, e desenvolver habilidades linguísticas e, ao mesmo tempo, as competências simbólicas, que o quadro europeu fala um pouquinho, especialmente a Claire Crunch, né, que é uma autora que trabalha muito essa questão da competência simbólica, do poder de reflexão e do leitor associar justamente ao mundo que ele conhece com esse texto lido. Antônio, você pode passar? Aí eu vou entrar aqui pulando, saltando aqui vários anos de metodologia, resumindo tudo num slide só, onde deu o nó disso tudo, né? A gente vinha de várias abordagens, metodologias que trabalhavam o texto literário, e aí chegou um momento da fronteira da abordagem audiovisual que havia uma fragilidade de materiais, né? Que levou à procura de materiais complementares e que daí, no Brasil especialmente, os materiais autênticos acabaram entrando junto com a abordagem comunicativa a partir de 1980, na década de 1980, e com esses materiais autênticos, que são materiais que não foram feitos para fins didáticos, lógico, que a gente acabou utilizando. E aí o texto literário, sim, ele é um material autêntico, mas a utilização dele, né, desde a prática da gramática e da tradução ficou tão desprestigiada, parece que os professores ficaram tão traumatizados de utilizar realmente como pretexto para exercícios gramaticais, e parece que tem um vácuo nessa época da abordagem comunicativa no início, em relação ao texto literário por causa disso. Veio aquele boom, né, de materiais autênticos para a gente utilizar, que é bom, é lógico, quanto mais diversificado, numa sala de aula, vocês sabem disso, ele vai funcionar melhor. Mas e o texto literário? Onde ele foi parar, né? Parece que ele ficou num vazio, um vácuo naquela época, e as pessoas ficaram sem saber um pouquinho o que fazer. Mas, coincidentemente, já nessa época também, ela foi renovada com essas novas teorias da leitura, da recepção, que considerava agora o leitor, né, como ser ativo. Antônio, por favor. E aí, a partir daí também, a gente tem que considerar algumas... Eu separei em duas esferas, as pessoas sempre me perguntam também, Neide, por que você não fala da literatura oral? É que não dá tempo. Mas então, eu sempre tentei trabalhar com os alunos, né, por eles serem também universitários, precisarem de uma escrita mais complexa, eu trabalhei muito a questão do texto escrito, né? Então, romances, contos, crônicas, poemas, letras de canções. Alguns me perguntaram também naquela época, me perguntam até agora, você tem alguma coisa contra a letra de canção? Neide falou, não tenho nada, é que não dava tempo. E eu sempre achei que letras de canções, havia muitos professores que davam aulas de letras de música, todo mundo dá, eu acho, a melhor hora da aula, os alunos gostam muito, mas eu percebi realmente, no estudo científico, poucas pessoas se debruçaram sobre as questões das letras de canções no ensino de música. A gente tem um colega, né, um amigo, né, Isabela, que é o José Peixoto Coelho de Souza, e aí ele trabalha essa questão de letras de canções litero-musicais. Ele que me puxa a orelha também às vezes, fala, Neide, você não falou
muita coisa de letras de música. Tudo bem, estou falando agora, estou tentando. E peças de teatro. E a oral, né? Existe a literatura oral. Em que momento a literatura oral é importante? Nas minhas aulas, elas sempre entravam, né, dentro do material, não dentro da sala de aula, né, o romance, o conto, eu deixava um pouquinho mais como extra classe, porque não dava tempo, às vezes, dentro do horário, por isso que eu pergunto, né, qual o espaço que vocês têm para literatura. Mas eles sempre entravam, lendas, contos populares, parlendas, trava-línguas, provérbios e cantos, que faziam muito sucesso, especialmente provérbios, junto com letras de canções, era uma coisa que os alunos gostam muito de trabalhar, né? Eles se animam bastante, seja para comparar com o que eles têm, às vezes uma coisa bem singela, mas aí eles tentando falar português, né? Eu lembro que uma vez, só para dar um exemplo, eu falei de um aluno que de matar. Agora esqueci até em português, depois eu vou lembrar. Na parte oral, o que é importante é trabalhar, especialmente, talvez com a língua de herança. As pessoas têm utilizado muito essa literatura oral. Por quê? Por causa das parlendas, do trava-línguas, dos provérbios, né? Tem coisa muito interessante, das cantigas. E muitos alunos estrangeiros, não vou falar muitos, mas muitos já me abordaram, alunos estrangeiros que seriam futuramente professores de português também. Eles falaram, no meu país não tem literatura clássica. Eu falei, não é? Não, você tem cantigas, você tem cantos, contos populares. Temos, isso tem literatura também? Eu falei, sim. Então, às vezes é desvalorizado, as pessoas não conhecem muito, mas sim, literatura oral a gente considera literatura, e eles realmente, a gente, talvez, para um público mais adulto, a gente tenha deixado um pouquinho de lado em alguns momentos, mas eu vejo muitos livros didáticos que trazem contos populares, lendas, uma junção do que a gente pode falar, uma interseção dos dois que a gente pode falar que existe, os contos maravilhosos, né? Os contos de fadas saíram dos contos populares e entraram para a escrita, né? Uma coisa que já faz parte do nosso repertório. Antônio, por favor. E aí, eu elenquei as atividades que eu tenho visto, os professores, vocês, mesmo do Conecta, eu acompanho alguns textos que vocês, um relato de experiência mesmo em algumas edições, o que tem sido bastante utilizado, né? A leitura extraclasse, eu falei que eu sou mais adepta, especialmente para romances, contos, para eles terem o espaço deles, né, para eles poderem ler, mas não largar, vocês vão ler, né, depois fazer isso. Eu sempre montava uma roda, vamos dizer assim, um círculo de leitura de 15 minutos, que fosse uma vez por semana, para tentar já verificar algumas coisas, fazer uma leitura rápida de uma parte do texto. Círculo de leitura, que o Rio do Cosson fala muito, que é a roda de leitura, né, que a gente pode falar dos clubes de leitura, que também funciona nesse modelo, e muitas pessoas na área de português como língua de acolhimento, eu fiquei sabendo, também utilizam a roda de leitura e da língua de herança também. As unidades didáticas, as sequências didáticas, e a tradução poética, que eu não colocava, mas aí depois percebendo alguns de vocês utilizando, eu acabei me lembrando, na verdade eu não tive tempo de trabalhar. A tradução poética, as pessoas parecem que ficaram um pouquinho envergonhadas de utilizar uma época por causa da gramática tradução. Mas ele está com uma roupagem nova, né? Como o modo que vocês trabalham a tradução poética, é um processo criativo. Você traduzir aquele texto com as palavras que você já vai ter que procurar, né, na língua portuguesa. E eu li alguns trabalhos bem bacanas de vocês, até uma colega minha, que é a minha amiga, Pamela Andrade, que eu não sei que parte do mundo ela está agora, que ela também fez um trabalho bem bacana lá no Vietnã. Também teve um apoio também do José Peixoto. Eu só queria tirar uma dúvida aqui, caso alguém também tenha essa questão, muitos professores perguntam. Uma coisa bem singela entre unidade didática e sequência didática. A unidade didática é uma coisa mais aberta, mas ela é sempre focada no tema, ela gira em torno do tema. Então, quando você vai procurar montar uma unidade didática, ela tem esse eixo no tema que vocês vão aproveitar. E a sequência didática vem daquela bagagem do Schneeville-Dolls, dos gêneros textuais. Então, o gênero textual é o começo e é o fim
né, do trabalho. E ele leva, geralmente, uma sequência inteira de uma aula. Então, qual o gênero textual? Vocês vão trabalhar para a atividade do pós-leitura. Essa que eu acho que o gênero textual, a sequência didática vai enfatizar mais, né? E a unidade didática girando em torno do tema, e vocês vão montar a mesma coisa. Pré-leitura, pós-leitura, e a parte da compreensão. Antônio, por favor. E aí, já rapidamente, só para... Isso já está também, se alguém tiver tempo para ler a tese de doutorado, também algum artigo, eu sempre coloco do Stephen Krashen o input ideal para leitura, que eu acho que serviu para me nortear na época que eu ainda estava sem parâmetros, né, vamos dizer assim, para seguir. E ele percebeu isso, que para uma leitura ser mais prazerosa, mais próxima da leitura por prazer social, ela tem que ser compreensível, né? Ela tem que ser interessante, relevante, tem que denotar um pouquinho esse interesse pessoal. Por isso eu sempre faço com os alunos uma enquete mesmo, não só para pesquisa, mas nas aulas, que tipo de gênero textual eles gostam de ler, que tipo de leitura, né? Não que eu vá colocar aquela leitura naquele semestre, naquele módulo, mas para ter uma ideia do que ele já sabe, do que ele pode querer conhecer, né? Não ser sequenciado gramaticalmente, aquela questão do pretexto, pode ser quantitativa, aí depende do material, do acervo que vocês têm, do professor ter disponível, né, em mãos, seja pela internet ou pela biblioteca. Possui um nível de filtro baixo, né, fora da defensiva, algo que eles têm interesse em ler. Alguns têm uma preferência por romances, outros pela prosa, outros pela poesia. E oferecer ferramentas para gestão de conversação, que é aquela coisa de não abandonar a mão do leitor e deixar fazer parte do ciclo de conversa, tanto quanto os outros colegas. Antônio? E aí eu sempre barro uma questão aqui, inclusive daqueles alunos que falavam que não tinham clássicos no país deles. Eu falei, não, o clássico, vamos separar uma coisa, clássico de canônico. Né? O canônico ele tem um fundamento muito político, social e institucional. Quem é que montou essa lista canônica, né? Do que é para ser lido, do que pode ser lido. E mesmo assim, a gente tem, já com esses novos conceitos, novos estudos, já melhorado até. Até a FUVEST, esse ano entrou a lista só de autoras mulheres, vamos dizer assim, né? Para leitura obrigatória. Aí eu sigo, tem vários autores que falam a mesma coisa, mas eu escolhi aqui o pensamento do Ítalo Calvino, né, que sempre fica na minha cabeça quando me falam de leitura literária. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E em literatura infanto-juvenil também, muitos autores trabalham, que um clássico é aquele livro que fica na memória, que passa de geração para geração, e não porque alguém obrigou você a ler, especialmente, né? Então, eu separo isso quando eu falo com os alunos e mostro os textos clássicos é o quê? É o ponto de vista do estudante leitor. O que é clássico para ele? Então, quando um aluno me fala assim, eu acho que o clássico, eu entendia que é assim, eu queria conhecer o Machado de Assis, eu queria conhecer a Clarice Lispector, porque eu ouvi falar deles, eu ouvi dizer que eles eram clássicos, que as pessoas liam muito, né? Então, eu trabalho com essa formatação do que é um clássico, né? E os textos recomendados por amigos e colegas, eu sempre encaixo também para eles poderem falar. Que, por exemplo, em algumas aulas, alguns alunos vinham falar, uns amigos meus me indicaram o Ailton Krenak. Eu posso ler? Lógico. Né? Então, a gente monta aqui, você fala o que achou do livro, a gente trabalha a próxima aula com o Ailton Krenak para ver como foi essa leitura. Por favor. E aí, já no texto-resposta, no pós-leitura, eu sempre também eu uso como parâmetro o Marcuski, né, para compreensão. E nos horizontes que ele monta, o que é o horizonte máximo que ele almeja, que ele fala que é o ideal, que era o adequado, né? É considerar as atividades inferenciais. Então, a gente montar qualquer exercício que mostra esse papel ativo do outro, que compreende, pode responder sob diferentes formas, né? Já puxando para o Bakhtin aqui, e dos autores como Annie Roxel que trabalham lá na França em relação a esse tipo de compreensão até mais transgressiva, mais até dentro do horizonte indevido, mas
o que emerge dessa interação entre o texto, o leitor e o autor, né, no contexto da aula. Então, o leitor faz inferência e traz algo próprio, né? Então, no momento que você monta uma atividade que permita trazer algo desse próprio leitor, do aluno, e aí que acho que o mediador consegue ver, realmente ter esse parâmetro do que foi feito, né? Antônio? E eu trouxe uma... Pode passar, por favor. Textos literários, uma seleção. Então, vocês vão montar uma seleção, acho que todos vocês conhecem aqueles propostas, né? O professor Alexandre Pilati não pôde vir aqui, ia jogar muitas coisas para ele, mas vocês conhecem os parâmetros, as propostas de parâmetros curriculares lá para o ensino de português, tanto para infantil, né, quanto para o público adulto. E lá tem uma seleção ótima, eu concordo com aquela seleção, concordo no sentido de ela estar bem diversificada, eu fiquei bastante contente por ter uma seleção ampla de clássicos, né? Eles até explicam lá também que não é uma listagem única, fechada e canônica. E a gente vai falar qual literatura a gente vai selecionar, né, no nosso espaço literário. E as expressões que a gente consegue pensar mais diversificado, que o espaço literário, a gente tem que pensar o seguinte, que esse espaço literário, esse espaço que a gente oferece como literatura, é um espaço de escuta, né? Qualquer expressão artística é um espaço de escuta, de acolhimento, de recepção intelectual e afetiva. Então, que tipo de texto a gente vai trabalhar com esses alunos? Eu separei duas questões que têm aparecido muito, né? A gente lembrar que o Brasil é um país multilingüe, né? E o português é uma língua oficial e majoritária, mas a gente tem outras línguas. Então, não tem como fugir muito dessa perspectiva decolonial para a gente seguir e falar o que é essa seleção que eu vou montar diversificada, né? Quem é que a gente vai escutar agora, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho nessa abordagem, nessa perspectiva decolonial, esse olhar, né, para montar essa listagem, eu acho. Então, mesmo para tirar estereótipos e tudo mais, coisas que vocês já devem saber, mesmo nos parâmetros lá de propostas, dos parâmetros curriculares, para o nível básico, se não me engano, aí tem o Daniel Munducuru, e ele vem histórias de índio para crianças, né? E aí é bacana, porque tira estereótipos, é uma linguagem fácil, acessível, em língua portuguesa, e que ele escreveu pensando na reflexão crítica dele, né? A gente deu voz para ele colocar, não foi uma outra pessoa que colocou em português, na nossa língua oficial, vamos dizer assim. E o português como língua pluricêntrica, que muitos de vocês estão fora, têm trabalhado, também. Então, que repertório? Quando a gente fala de repertório decolonial, nessa perspectiva decolonial, é incluir, eu vejo que a problemática que tem sido maior é incluir os autores de todos os países falantes de língua portuguesa, como incluir. E aí, por isso também, já antes de dar deixa, eu trouxe a Isabela Bretes aqui, porque daí ela fez esse trabalho significativo, né, de buscar os 8 poemas, né, de representando cada um dos autores de países da CPLP. E deixa eu acabar aqui rapidamente, só para ela dar a palavra para ela. Antônio, por favor. A tabela, né, lá dos parâmetros curriculares, então tem esse parâmetro que eu só trouxe aqui para mostrar para vocês, que realmente é a leitura literária como o nível, né, que a palavra leitura literária veio daí no ensino, né, para a gente ter esse nivelamento, tá ok? Também junto com o quadro europeu. Antônio? E aí eu trouxe 2 exemplos que me chamaram a atenção. Um no quesito, vamos dizer, acadêmico, né? Vocês devem conhecer também o Davi Albuquerque. Porque nesse artigo, especialmente, né, um olhar pluricêntrico no ensino de português língua não materna, e ele trabalhou aqui alguns autores, e em determinado momento ele escreve que o critério para ele selecionar esses autores, que tem facilidade de acesso ao material,
E aí eu ia separar até um ponto, não separar, mas é uma coisa diferente, né? A gente sempre vai do geral para o específico ou do específico para o geral. Aqui eu acho que ele foi uma questão mais específica, ele foi pontuando romances, contos, até crônicas, e ele sempre pontuava aqui a questão do Davi Albuquerque, né, o autor, a questão também do pós-colonialismo, da questão histórica, né, dos fundamentos de como os personagens agiam. E aí, pode passar outro, Antônio? Eu me lembrei do trabalho da Isabella Bretz, justamente, que quando ela montou vou até ler rapidamente, né, assim como são palavras dela, tá? Assim como palavras, imagens e sons, em meio a distâncias geográficas e temporais, a linguagem se faz um grande vínculo, mostrando anseios comuns que nos unem. Então, eu tracei esses dois exemplos, porque o trabalho acadêmico trouxe aquela questão de textos mais específicos, históricos, do que cada país talvez represente, ou que cada autor trouxe como questões históricas pós-coloniais ou pré-coloniais até, e a Isabella procurou as questões, o vínculo em comum, né? A gente está falando tanto de humanidade, como o Antônio Cândido fala que para você, nessa questão da leitura literária, você traz muito, você humaniza, né? A partir do momento que você lê, resumindo bem, e aí ela trouxe essas coisas que nós temos em comum. Então, por isso que eu trouxe esses dois exemplos, que se alguém não conheceu, se alguém quiser conhecer mais, né? E pode passar, Antônio? E eu só vou adiantar o trabalho aqui da fala da Isabela, o próximo slide, das canções e não sei se todos conhecem, né, todas as canções. Se não conhece, eu recomendo que reconheça, que eu achei, é um trabalho muito bonito também. E aí eu pedi para ela vir aqui para a gente também falar um pouco dessa recepção. A gente está falando de recepção literária dos alunos, dos professores, e aí eu achei interessante que ela falasse um pouquinho da recepção dela como leitora, que ela apresentou uma oficina e eu achei muito bacana o modo como ela selecionou os critérios e um pouquinho dos bastidores de como foi entrar em contato com os autores e transformar o texto deles, já um texto dela para o mundo também, né? Então, com essa interpretação que ela deu a esses poemas, né? Todos eles aqui, representantes de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, do Brasil, São Tomé e Príncipe, Adélia Prado, talvez um pouquinho de regionalismo, porque eu sei que ela é mineira, então não sei se por isso, ela vai me falar depois, se por isso que ela escolheu a Adélia Prado, depois você me fala. E por último, só para terminar a minha fala, pode passar outra? Essa daqui é só um exemplo da letra do José Peixoto, mas as estratégias que estão num artigo que eu acabei de lançar ano passado, está na revista da Trabalho de Linguística Aplicada, que toda essa mediação a gente consegue, acho que, resolver não, mas tentar resolver em 5 estratégias, que eu acho que dá para a gente usar como parâmetro, né? Investigar e compreender as preferências dos gêneros textuais de leitura literária dos alunos, acompanhando sempre, né? Oferecer acesso ao repertório de obras referenciadas por diretrizes, os parâmetros, por exemplo, e seleção do professor em consonância às preferências. Então, se vocês percebem que o aluno... Porque a Michelle Petit, por exemplo, ela sempre comenta em alguns textos, eu percebi, que alguns alunos, no caso dela, não alunos, leitores, em situações de vulnerabilidade, ela percebeu que o poema funcionava muito bem, né? Porque pessoas que não podiam ler o livro, não tinham acesso ao texto, era muito complicado, e também não estão acostumados a participar de rodas de leitura, e então o professor lia e dá um poema, né? Então, por exemplo, as pessoas falam, e o tema? Se eu der um tema muito pesado, uma pessoa em situação de refúgio, por exemplo, talvez realmente é um pouco
afoito da nossa parte dar um texto muito forte, talvez nesse sentido, mas no meio do processo talvez seja bom, porque a Michelle Petit sempre fala que alguns textos lá, alguns leitores vão se identificar com aquele texto, e muitos deles falavam, né, como uma forma tão bonita, né, pode abrigar palavras tão duras também do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? Então esse poder da palavra é também importante também. Então, só para falar dessa poesia também como uma forma, né, um gênero para trabalhar uma roda de leitura. Algumas pessoas têm temor de trabalhar poesia, mas eu acho que pensando em todos os nossos autores, acho que vale a pena também. C, né, promover a leitura autônoma, mais próxima da prática social. Então, eu sempre, mesmo numa roda de leitura ou numa atividade extra-sala, deixar que eles tenham essa leitura mais autônoma, sem direcionar o sentido, né? Dialogar e criar um vínculo, né, para que a leitura seja mais independente na criação da experiência, mas não indefinida na proposta da atividade. Então, trabalhar e não, como eu falei, não soltar a mão, ler junto com eles, para ver o que eles estão, para onde eles estão caminhando com essa memória sensível e intelectual, essa junção, essa oscilação dessas duas coisas, né? E, por fim, a gente não pode esquecer que a gente está realmente numa área didatizada, né? Então, se você vai proporcionar uma avaliação ou um texto-resposta que deva fazer parte, que atividades dialógicas, né, vocês podem trazer de forma significativa. E aí eu lembro até do livro do professor Alexandre Pilati, ele fala, pode ser um meme, pode ser uma resenha, o texto-resposta pode ser multidimensional, sim, né? Encenação teatral, um poema. Alguns trabalham poesia não como tradução poética, trabalham e propõem fazer um trabalho criativo depois, como montar um rap. Eu vi uma pessoa que montou, os alunos montaram um rap de cada situação. E mesmo o trabalho da Isabella Bretz, que eu achei interessante em algumas universidades, trabalhar, cada grupo de alunos trabalhou uma das letras de música, e o que tudo isso envolve, pesquisar sobre o país, sobre o leitor, sobre tudo que faz parte daquilo. Então, aquilo irradiou e, como a própria Isabela sempre fala, já criou sementes para a gente estudar e pensar naquela questão. Pode passando, por favor, agora, só porque eu já estourei meu tempo, as referências, depois, se vocês quiserem, o Antônio passa para vocês, pode passar. E eu agradeço a atenção de vocês, desculpa a correria, qualquer coisa em relação a dúvidas a gente comenta depois, mas eu vou pedir para a Isabela, então, falar um pouquinho do depoimento em relação ao que ela trabalhou, que eu acho bem interessante. Obrigada. Muito obrigado, professora Neide. Eu só, antes de passar a palavra para a Isabela, só passar aqui para vocês uma rápida mini bio da Isabella Bretz. Então, além de internacionalista, a Isabella Bretz é uma cantautora. Então, vocês têm ali no site dela, que é muito bonito, tem bastante informação sobre os trabalhos dela, né? Mas o que a gente pode destacar aqui é justamente esse diálogo que já foi mencionado pela professora Neide, que a Isabela estabelece com os outros países de língua portuguesa, né? Só mencionar aqui o seu primeiro álbum, Saudade, de 2012, né? Em 2017, ela lançou o segundo trabalho, Canções para Abreviar Distâncias, uma viagem pela língua portuguesa, com esses 8 poemas musicados, né? E em 2019, ela lançou com o Rodrigo Lana o livro Conhecimentos de Áudio para Cantores, né? Que é apresentando esse universo técnico com linguagem simples e acessível, né? Então, claro, para nós, assim, é um material concreto, né? Que divulga a música brasileira em diálogo com esses outros países de língua portuguesa, muito importante, muito valioso. Obrigado por estar conosco aqui, Isabela, e a palavra é toda sua. Obrigada, Antônio, pela apresentação. E, Neide, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Eu tenho bastante carinho pelo Conecta Leitores. Já fiz um show desse álbum no encontro do Conecta Leitores. Não sei quem estava lá, se quem de vocês... Ah, você estava lá, Antônio? Que bom!
E, Neide, aprendi muito com a sua fala, anotei várias coisas e depois vou querer umas referências que você passou. Apesar de eu não ser, né, da área de letras, tenho feito um trabalho na língua portuguesa há muitos anos, então essa interseção é bem parte da minha vida, né? E que bom que a gente se conheceu, né, Neide? Que eu pude aprender bastante com você e você conheceu também o meu trabalho. Para vocês entenderem, ela me convidou para eu contar para vocês um pouquinho como foi esse processo de seleção dos poemas, essa curadoria. Mas para poder explicar isso, eu preciso contextualizar o início do projeto. Eu posso compartilhar aqui, Antônio, Pode, fica à vontade. a minha página? Deixa eu ver aqui se ela vai aparecer certinho. Janela aqui, ó. Acho que é isso, né? Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo? Sim, sim. Deixa eu diminuir aqui. Estamos Você? vendo aqui um título na hora de pôr a mesa, né? Um Isso, PDF. exatamente. Deixa eu colocar para apresentar aqui, só um minutinho, que aí fica melhor. Não estou vendo vocês, mas vocês me veem, né? Sim, Bom, é o seguinte. Há muitos anos atrás, um grande amigo, que é mestre em letras, conhecedor da língua portuguesa, da literatura profundamente, ele sempre falava desse escritor, o José Luiz Peixoto, mas eu até então não tinha tido tempo para ler com calma e tudo. E eu já morava aqui em Portugal, né? Eu vivo em Portugal, mas sou de Belo Horizonte, meu sotaque denuncia. E então, um dia ele me disse que o José Luiz estava na minha cidade e em, sei lá, meia hora ele ia começar uma apresentação de um livro. Por sorte, o lugar era muito próximo da minha casa e eu fui. Nesse evento, o José Luiz recitou esse poema dele, que é o Na Hora de Pôr a Mesa. E eu fiquei muito emocionada quando ele recitou o poema. Conversei com ele depois que acabou e combinamos que eu ia entrevistá-lo para um programa de rádio que eu tinha na época e quando eu voltasse para Portugal. Eu voltei, a gente não se encontrou. Depois eu fiz uma outra viagem ao Brasil no ano seguinte e eu descobri que ele também estava lá. A gente se encontrou novamente, eu fiz uma entrevista com ele e no fim ele recitou esse poema e eu me emocionei de novo. E eu pensei, nossa, mas como que essas palavras são tocantes? E aí ele, num tom de brincadeira, falou, ele sabia que eu era artista, num tom de brincadeira ele disse, então por que você não faz uma música com esse poema? Aí eu educadamente disse que sim, mas pensei, não sou nem louca de fazer isso, porque é um poema muito conhecido, então eu tinha bastante receio de não ficar bom e tudo. Passaram alguns meses e eu voltei para Portugal. Um dia eu estava com bastante tédio em casa, não tinha nada para fazer. É raro, né? Bons tempos que eu não tinha nada para fazer. E eu resolvi pegar esse poema para criar a canção. Fiz isso e pensei, acho que eu vou mandar para ele então. Mandei para ele, só que ele não respondeu. Aí eu pensei, realmente ficou muito ruim, que vergonha, eu fiquei muito sem graça. E pensei, acho que foi uma bola fora, deixa para lá, né? Passou bastante tempo, assim, para mim foi muito, porque eu estava ansiosa na expectativa. Ele me retornou, isso foi acho que um mês depois, talvez. Ele me retornou e disse que tinha esperado o momento adequado para ouvir. E é claro que é um poema muito importante para ele, porque é um poema que fala da perda do pai, né? E ele disse que tinha se emocionado muito com a música. E eu fiquei muito impactada com aquele retorno dele, porque eu não esperava que ele realmente tivesse uma abertura tão grande para receber. E era um texto que ele estava cansado de saber, de conhecer. Ele recita esse poema sempre. É um poema que sempre é publicado em épocas, por exemplo, próximo do Natal, ou na Páscoa, quando as famílias estão juntas, né? E eu senti uma alegria tão grande com aquele encontro. Foi uma conexão profunda que eu senti com as palavras dele, com ele como escritor, com a cultura, né? Eu fiquei imaginando assim a família portuguesa sentada na mesa, né? E eu senti uma conexão muito grande. Poucos dias depois, eu fiquei refletindo sobre aquela experiência que para mim foi muito inusitada, e eu pensei, por que não
fazer um trabalho maior com essa experiência. E aí, como o Antônio disse, eu estudei Relações Internacionais, mas durante o curso de Relações Internacionais, eu não aprendi nada sobre a CPLP, sobre o bloco, né, dos países de língua portuguesa. E quando eu era estudante na escola, principalmente na escola, né, que a gente lê bastante assim, literatura, eu não me recordo de ter lido nenhum escritor sequer que não fosse o brasileiro ou português. Então, naquele momento, assim, eu tive um segundo que eu acredito assim, ter sido uma espécie de epifania mesmo, porque o plano veio todo pronto na minha cabeça. Eu pensei, eu vou fazer um disco inteiro com 8 poemas, então, cada um de um país diferente que fala português. Vai ser uma oportunidade para que eu aprenda, né? Que eu conheça esses poemas. E eu quero que todos sejam escritores vivos, porque eu quero ter essa experiência com cada um deles, ou com quem eu conseguisse, né? Então, eu não vou ler o poema, ele está aqui só para ilustrar, mas se vocês não conhecem, vocês podem conhecer através da música. Mas eu consegui, então, pensar nesse plano e comecei a pesquisar. Então, qual era o critério, né? Não era um trabalho acadêmico, então eu não tinha compromisso nenhum com nenhuma metodologia. A metodologia era eu, o que eu quisesse, assim, o que me desse vontade de fazer. Mas, no decorrer do processo, eu comecei a sentir essa metodologia acontecendo. O primeiro critério era muito óbvio, que eram poemas que me emocionassem. Como a essência do projeto estava nesse encontro, nessa conexão e nessa emoção, eu pensei, não pode ser um texto frio, tem que ser algo que me emocione. Então, esse era o primeiro critério. O segundo critério, aí eu já respondo a Neide uma coisa que ela disse. O segundo critério era o seguinte, tinha 2 cadeiras nessa seleção que já estavam decididas. 3, né, na verdade. A primeira era do José Luiz, porque ele foi o primeiro. A segunda era a minha querida Adélia Prado, porque ela é mineira. E a Adélia, sim, é uma que eu cresci lendo. Em todas as séries, né, escolares, a gente tinha poemas da Adélia Prado, então eu pensei, não tem disputa com a Adélia. Desculpe os outros escritores, o Brasil é da Adélia. E o outro que já tinha também uma cadeira ali decidida era o Mia Couto, que é o escritor moçambicano que eu adoro. Acho, assim, uma pessoa extremamente sensível. A sensibilidade dele com as palavras é uma coisa, para mim, de outro mundo. Então, Moçambique seria o Mia Couto. E aí, depois eu continuei pensando em mais critérios. Eu fiz uma listinha aqui para eu não esquecer. Logo depois eu pensei, eu quero que tenha muitas mulheres, porque se eu já não conhecia os poemas, os escritores, né, dos países da língua portuguesa, muito menos ainda das mulheres. Se a gente escreve lá no Google escritores de tal país, vocês podem ver que a maioria, costumeiramente, são homens. Então, pensei que eu deveria dar uma olhada especial para as mulheres. E um outro critério que surgiu logo a seguir, isso foi acontecendo, gente, não foi planejado, não, foi o que foi acontecendo. O outro critério foi um critério de raça. Eu pensei, eu quero que tenha pelo menos um equilíbrio de raça, assim, que são origens diferentes, pensamentos diferentes. E no fim das contas acabou sendo 5 mulheres, 3 homens, e 5 pessoas negras e 3 pessoas brancas. Eu fiquei muito feliz com esse resultado, no fim das contas. E aí, teve um outro critério que tinha aí, agora já tem mais a ver com uma questão técnica mesmo, que seria a forma do texto. Se eu queria criar música com esses textos, não daria para ser, assim, daria para ser, mas é mais difícil. Eu não queria que fossem textos muito longos, com frases muito grandes, né? Porque são mais difíceis de musicar. Então, eu bati o olho, pesquisei muito assim na internet por muitos meses. Eu bati o olho, a primeira coisa que eu olhava era a imagem do poema. Se era um poema com frases mais curtas e que não fosse tão longo, aí eu pensei, esse aqui eu já posso considerar. Então, depois eu ia lendo com mais calma para escolher. E, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, as frases longas e o tamanho do texto em si, né? Claro. Eu não queria que fosse um texto muito grande e também nem muito pequeno, senão eu não conseguiria
fazer o que eu tinha proposto. E então, para compartilhar com vocês quais foram os poemas escolhidos, que a Neide mostrou na lista, mas agora eu vou mostrar aqui com o rostinho deles. Esse é o Na Hora de Pôr a Mesa, do José Luiz Peixoto. O Cercado, da nossa laureada, né, Ana Paula Tavares, acabou de ganhar o Prêmio Camões, eu fiquei super, super feliz, é uma escritora que eu não conhecia, conheci com esse trabalho e eu gosto demais desse poema. Eu até vou ressaltar uma frase que eu gosto muito, que está aqui, onde está o tempo prometido para viver, mãe? Eu amei essa frase, ela mexeu muito comigo, porque ela depois diz aqui, né? Se tudo se guarda e recolhe no tempo da espera. E fiquei pensando, realmente, né? A gente passa a nossa vida inteira se preparando para algo, e aí às vezes até acontece, mas aí a gente já está preparando para outra coisa. Então, quando é o tempo prometido para viver? Se tudo acontece no tempo da espera. E esse poema me abriu muitos olhos para isso, assim, para voltar a atenção para o hoje, né? Espiral, que é o poema do Mia Couto, é um poema sobre a gravidez, sobre a gestação, um poema lindíssimo. Ai, se um dia, da Vera Duarte, também uma super querida. A Vera eu encontrei já várias vezes, inclusive estive agora em Cabo Verde em setembro. A gente fez um show lá, eu e o Rodrigo, né, que é o meu parceiro, e cantamos esse poema. É um poema muito interessante, ele é ótimo para trabalhar em sala de aula, porque ele tem dois momentos. O primeiro, ela fala sobre a reclamação do povo com relação à falta de chuva, né? Cabo Verde é um país com muita seca. E no segundo momento do poema, ela fala assim, gente, né, vamos parar de reclamar, vamos acordar, essas chuvas não existem. Então, nós somos a chuva que vai fazer o nosso país crescer. E aí, musicalmente, também, a gente dividiu em duas etapas essa canção, vocês podem conferir depois. Poemar, Odete Semedo, é um poema muito também, assim, você bate o olho nele, assim, e já dá para sentir um ritmo que chama uma melodia, né, para a gente que tem esse costume de compor. E é um poema que fala muito sobre o que é a poesia da vida, né? Mesmo com as dificuldades. E eu gosto muito do final. Ela diz, poemar é amor, é amar, é mar e é dor também. É o que a Neide estava falando agora há pouco, né? Poema ancestral, do Crisódio Araújo. Crisódio, que ele não está mais entre nós, né? Ele faleceu há algum tempo. E foi uma pessoa, assim, que abraçou a gente, eu e o Rodrigo, e esse projeto. E ele nos ajudou a articular também uma passagem pelo Timor-Leste, e foi uma coisa incrível para mim. Eu jamais imaginei um dia visitar o Timor-Leste, foi incrível. E é um poema lindo, lindo, lindo sobre ancestralidade. Alvará de Demolição, né, da Adélia Prado, que fala sobre como as coisas encontram a sua forma de existir, né? Sobre os nossos sonhos, as coisas que a gente busca. Lindo poema também. E termina o disco com Transitório, que eu sou apaixonada. É um poema da Conceição Lima, lá de São Tomé e Príncipe. Também já estivemos em São Tomé, mas não encontramos com a Conceição. Foi um desencontro, na verdade, mas ainda quero encontrá-la. Já conheci quase todos os escritores e já visitei quase todos os países, faltam só alguns. E eu queria só concluir dizendo que duas coisas muito, muito interessantes. Eu vou até tirar aqui para falar diretamente com vocês. Como é que eu faço para parar de contar? Já parei de contar. Já parou, sim. As duas coisas que eu queria falar com vocês é que a primeira tem muito a ver também com o que a Neide disse. Não foi intencional, mas depois de muito tempo, gente, depois de alguns anos, eu entendi que não tinha nenhum poema de amor nesse disco. E aí eu fui parar para analisar, e realmente na minha vida, assim, eu consumo muita arte sobre amor, mas eu produzo pouca arte sobre amor romântico, né, no caso. Porque tem outros temas que me interessam mais, assim. E aí, nesse disco, eu fui perceber bem depois que tudo que eu selecionei foram coisas com as quais eu me identificava. Então, tem dilemas familiares, tem problemas sociais, problemas políticos, tem ancestralidade, espiritualidade, tem feminilidade também, tem feminismo também. Então, assim, são vários temas diferentes,
Normalmente, né, quando é uma pessoa de fora da literatura, se você fala sobre poesia, normalmente a primeira impressão que vem é algo delicado, sutil e tudo, mas a poesia ela pode ser brutal, ela pode ser assim, violenta, agressiva. Então, isso é uma coisa muito interessante, respondendo à colocação da Neide, essa identificação. Ela foi natural, ela não foi planejada e só foi notada depois. E a outra coisa que eu queria dividir para finalizar é que, mesmo tendo estudado relações internacionais, mesmo falando inglês desde muito pequenininha, assim, muito jovem, de forma autodidata, porque eu sempre gostei muito de inglês e de línguas, o que me levou para o mundo foi a língua portuguesa. Isso é uma coisa muito interessante, assim, esse projeto ele acabou ficando muito maior do que nós, e nós já fomos a muitos países com esse trabalho, e a nossa língua ela é muito, muito admirada internacionalmente. Então, eu queria deixar esse gostinho no fim, assim, que é muito bom trabalhar com a língua portuguesa e que é uma língua de conexões. E é isso, obrigada pelo tempo, pela atenção, a Neide pelo convite e ao Conecta Leitores pela recepção. Não, a gente que agradece. Que lindo, Isabela. Muito obrigado. Muito obrigado, Neide, Isabela. Eu acho que essa aproximação acadêmico-cultural é muito potente, né? Ela é muito forte. E a música talvez seja uma das nossas grandes potências mesmo de projeção do Brasil, né? Do país, né? É incrível, né? Essa relação. E as pessoas, né? Quando ficam sabendo que nós somos do Brasil, elas sorriem, né? E eu acho que muito disso se deve à nossa literatura e à nossa música, né? É muito interessante, né? Muito obrigado pelas apresentações de vocês e nós abrimos para perguntas. Eu endosso aqui o que a Natácia disse, né? Que realmente o trabalho de ambas, né? É inspirador para nós, né? Inspirador e dá várias referências também, porque eu comentava com a Neide, né? Em outras conversas que eu comecei passando, né? Bem enquadrado, passando corrente literária para os alunos, e depois, quando eu comecei a ler com eles os textos, ler junto mesmo, fazer leitura em voz alta, melhorou demais a nossa interação, né? E a aula em geral, né? Começou a ficar mais cômodo da aula, né? Ficou mais cômodo também para eles também ter aula, né? A relação melhorou demais quando a gente começou a ler juntos os textos literários, né? E também começamos a ouvir músicas juntos também, né? E essa é uma riqueza também que a gente tem, né? Que pode ser trabalhada em aula, né? Que é essa relação da poesia com a música também, né? Enfim, o pessoal sempre adora, né? A poesia de 30, né, que eu acho que a Adélia Prado bebe muito, né, dessa poesia de 30, enfim, ela dialoga muito com Carlos Drummond também, né, em vários momentos, né, e, enfim, queria passar a palavra para o nosso público, se tem perguntas, comentários, inquietudes, eu já falei demais já. Vamos ver. A Vânia, não sei se a Vânia tem alguma pergunta. Bom, me veio uma pergunta, se vai ter um segundo disco. Olha, a minha mãe fala isso demais. A minha mãe fica pedindo um segundo disco, mas eu acho que perde o charme. Eu acho que o charme é ser um trabalho só. E aí o que eu trabalho agora são as outras formas de se trabalhar com isso, né? Então, por exemplo, desde 2017, quando o disco saiu, eu estou fazendo filmagens para um documentário, em cada um desses lugares que a gente foi. Mas tem sido difícil, assim, é um trabalho a duras penas, mas um dia eu espero que ele exista. E aí a gente tem feito um monte de coisas, assim, atividades acadêmicas, oficinas, que foi quando eu conheci a Neide, né, lá na Tropo, na Inglaterra. Ela deu uma palestra excelente lá e eu também participei. E é isso, assim, eu acho que se eu fizer um segundo volume, eu acho que tem algumas coisas que, para serem especiais, tem que ser únicas, sabe? Ou talvez ter algum outro José Luiz Peixoto no seu caminho. Talvez. Só queria falar uma coisinha que eu lembrei também, né? Eu vou puxar a orelha se alguém utilizar o material da Isabela para dar aula com pretexto para léxico ou para gramática.
Se vocês têm que aproveitar e não subutilizar o trabalho poético, né? O trabalho... eu sei que vocês vão fazer isso porque a gente está aqui nesse grupo, né? Mas eu falei, eu puxo a orelha se alguém fizer isso, por favor. Ô, Neide, eu quero completar sua mensagem, porque isso que você trouxe é tão importante, e aí eu vou puxar para um outro lado, que aí vem a influência do José Coelho, né, que é o professor de língua portuguesa lá da Universidade de Manchester, e a gente vai fazer juntos agora uma oficina em novembro. Ele fala uma coisa muito legal, que não adianta, não é que não adianta, né, mas assim, é um desperdício ensinar, falar sobre uma canção, né, usar uma canção numa aula e esquecer totalmente o aspecto musical também, né? Então, assim, a oficina que eu compartilhei lá quando eu conheci a Neide, ela mostrava justamente como a parte musical enriquece a compreensão da mensagem. Então, quem ainda não conhece o trabalho e que tiver vontade de ouvir, eu convido a pensar um pouquinho sobre isso, porque tudo ali tem uma razão. Especialmente nessa música do poema Na Hora de Pôr a Mesa, a parte musical, a gente pensa ela para conduzir o ouvinte para a sensação que a gente quer que ele sinta. Então, também é muito legal pensar sobre isso quando for trabalhar, né, com música, enfim, poemas musicados. Mais perguntas, comentários, pessoal? Se não, eu vou fazer uma pergunta para a Neide, se vocês me permitem. Neide, essa me parece muito inevitável quando a gente começa a se aprofundar em letramentos, né? Começa a estudar sobre leitura, cair no tema de gêneros discursivos, né? Aí tem várias propostas, né, que tentam usar os gêneros para organizar um currículo, né? Pensando, por exemplo, às vezes gêneros mais orais, né? Dependendo do gênero oral, ali num início do estudo da língua, né? Num início. E eu queria perguntar para você, porque você fez várias menções assim sobre um certo diálogo do acúmulo de estudos do português como língua materna e do acúmulo de estudos do português como língua adicional. E aí, claro, né, assim, a gente avançou muito com essa parte de gêneros discursivos para pensar, por exemplo, a alfabetização em língua materna no Brasil, né, com a Magda Soares, com todo o trabalho do CEALI que você mencionou também na sua apresentação, né? E aí, como que você vê isso? Eu sei que você tem uma proposta também em relação a isso, né? E eu vejo muito isso no seu trabalho, assim, como um programa mesmo de pesquisa, assim, para o futuro, assim, né? Para se destrinchar mais nesse sentido também de tentar organizar melhor um currículo para a leitura literária, né? E aí eu não sei se você gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre como você vê assim essa organização de currículo, porque é muito comum o pessoal perguntar para a gente, né? Que poema, que música, que conto, texto literário você acha que dá certo para quem está começando a aprender português, por exemplo, né? A pergunta de 1 milhão, né, de dólares, de reais. Na verdade, perguntam muito. Mas eu vou voltar um pouquinho no começo da minha fala também, para qual é o seu público, né? A gente tem que pensar também no momento. É o público infanto-juvenil, é adulto, é universitário, são refugiados, são pessoas que vieram trabalhar no país, né? Então a gente também faz esse apanhado. E eu tive sempre essa vontade também, entre várias coisas, também montar, talvez um repertório, eu fico falando de seleção, talvez um grupo de autores, tal, mas eu nunca tive tempo. O máximo que eu consegui fazer foi aquela listagem com alunos. Então, quando lançaram a proposta de parâmetros, fiquei super contente, porque aí já tinha um grupo de autores e obras lá dos quais eu concordava, em relação aos níveis, né, de linguagem mais simples, eles separaram por linguagem mais simples e complexa. Só coloquei uma observação no último artigo, que a crônica, por exemplo, é um coringa, né? A crônica você pode dar em qualquer nível, para qualquer pessoa, que é um tipo de leitura que permeia, né, nosso pensamento, que é fácil de leitura, de fácil assimilação. E alguns também às vezes perguntam, né, esse gênero é mais fácil, eu posso usar adaptações.
E nesse mesmo congresso que a gente participou, a Isabela e eu, uma professora falou que gostava de trabalhar também com Mia Couto, mas às vezes a linguagem estava muito difícil inicialmente para os alunos no começo do módulo, então ela era contra fazer adaptações, né? E aí ela me falou uma coisa interessante, que se eu era a favor ou não. Eu falei, olha, se for para facilitar a leitura da obra original, eu acho interessante. Ela falou, eu faço isso. Eu faço a adaptação, eu não pego nenhuma adaptação pronta, eu faço a adaptação só para eles terem eles alcançarem a obra, né? Ela usou essa palavra. Então, quando é para alcançar, eu acho que essas adaptações também são válidas, né? E aí alguns também me perguntam às vezes, falam, olha, mas esse poema é mais complicado, né? Eu falei, a gente tem que trabalhar, também não precisa ficar travado. Eu falo que o texto não é pretexto para a gente trabalhar a questões gramaticais ou lexicais como pretexto, mas é tudo que gira em torno do tema e daquele texto, a gente pode falar. A gente falar, não vai falar, vou ensinar subjuntivo, né? Com o texto desse poema, tal. Mas se ele está lá, a gente vai ter que ver que aula que eu vou planejar dar isso, né? Eles já tiveram aula de subjuntivo, eles já têm uma noção de como funciona, e aí nesse poema, como o subjuntivo está sendo usado? Ele funciona como, né? Como hipótese, como desejo, aí a gente tem que trabalhar nesse sentido acho que do conceito mesmo. Então, não é que não pode trabalhar, né? A gente tem que trabalhar e mostrar o léxico, ou eles têm que verificar. Agora, o nível e o que fornecer, aí justamente o professor acho que tem que ter essa seleção, ter quais gêneros. É um trabalho duro, eu sempre falo isso, alguns professores até reclamam, falam, mas é muita coisa para o professor. Outros professores falam para mim, mas a gente está aqui para isso. Né? Então, eu não sei em qual categoria você se encaixa, mas eu tive sempre uma seleção minha. Então, tudo que entrar num ciclo de leitura meu, metade vai entrar pelo meu gosto, né? Então, pelo meu critério, assim como a Isabela montou o critério inicial, também pensando, falou, não, vai ter que ser isso, porque eu só conheço isso também. Mas eu posso conhecer. Se eu não li o Ailton Krenak até aquele momento que o aluno tinha falado, eu vou ler, eu vou atrás, né? Eu pelo menos faço isso e vejo o que ele está lendo, o que ele achou lá, o que ele pegou de interessante para vir falar comigo, né? E tudo mais. E alguns falam, mas ele não está aqui no repertório, na sua seleção. A gente coloca essa seleção, a gente inclui, né? O que faz sentido. Eu tinha medo de colocar em alguns momentos o Rubem Fonseca, que era um gosto meu, mas eu achei um pouco difícil em alguns momentos, e foi um dos que as pessoas mais adoraram lá, né? Eles gostavam, nossa, eu não sabia que tinha um nível de narração tão, um pouquinho estereótipo, né? Um nível de narração tão bom e tão perspicaz e fino na literatura brasileira. Eu falei, é porque você não conhece literatura brasileira. Então, assim como a gente fala isso, de repente a gente não conhece outras literaturas também em língua portuguesa, por isso que eu acho interessante a gente ter essa seleção e, dentro das nossas possibilidades de cada professor, de cada grupo, a gente ir oferecendo o que der para ver. Por exemplo, crônicas, se a gente pega o Veríssimo, sempre faz aquele sucesso, né? Então, eu não conhecia todas as crônicas também, eu tive que ir folheando e vendo, falou, olha, isso aqui, eu não fui chegando e vendo como a Isabela, no caso dos poemas, mas eu via também o formato. Falei, é muito longo, não, isso aqui tem muita... Nesse momento, talvez muitas gírias não seja legal, um pouquinho mais para frente, ou ao contrário, isso aqui tem várias gírias, de repente é legal a gente trabalhar aqui agora, né? Então, eu ia montando essa seleção, eu vou montando, né, tenho montado, com base no meu gosto, no meu repertório que eu posso fazer, né? Então, acho que é bem individual. E seguindo um pouquinho essa questão, aí a parte mais técnica desses gêneros, né? Esse gênero é um pouquinho mais simples, a linguagem mais complexa, é isso a gente tem condições de verificar. Acho que a gente tem que... são os parâmetros possíveis no momento que eu vejo. Tá bom? Sim, sim. Não, muito obrigado, Neide. Eu gostei muito disso, o que você falou. Obrigado pela resposta. Também dialogando com o que você trouxe no final ali da sua apresentação, né? Que os alunos também, às vezes, podem ler isso e reinventar um gênero também, né? Fazer uma releitura, né? E trabalhar de uma maneira multimodal, né? Isso é incrível, né? E
E os alunos, às vezes, trazem umas coisas assim que a gente não espera, muito bonitas, né? A partir desse repertório literário que eles encontram nas aulas, né? Achei incrível. Muito obrigado pela sua apresentação. Temos mais perguntas, comentários, inquietudes. Queria também aproveitar, Neide, para passar uma mensagem da Camila Dille, né, que não pôde estar, porque você sabe, né, os temas dos fusos horários. Ela te agradeceu muito, né, pela disposição, né, em estar conosco. Ela está em aula nesse momento, por isso não está presente, tá bom? É uma outra grande amiga nossa aí. Tá bom, eu ia estranhar, falei, cadê a Camila? Cadê a Dili? Cadê a Dille? Sim. Mais comentários, pessoal? Passamos para consideração final. Opa. A Ariane pergunta aqui se o PowerPoint da Neide pode ser compartilhado com o público geral. Ariane Souza pergunta aqui. Eu acho que pode, aquilo que a gente fala, né? Geralmente os professores falam, né? O que é mostrado no PowerPoint não é muito adequado para ser mostrado como material para ensino, mas que a gente está fazendo aqui já gravado, eu acho que não tem problema nenhum compartilhar. Tá bem, tá bem. Obrigado pela generosidade, Neide. Mais perguntas, comentários? Bom, muito importante a temática debatida, que o Adilson comenta. Dá parabéns para todos. Todo mundo agradecendo e elogiando aqui, tá, pessoal, no chat. Bom, a gente se vê no dia 29, né? Vamos começar efetivamente o Conecta Leitores, e lembro também que essa atividade gravada vai estar disponível no YouTube do Conecta Leitores, né? No canal do YouTube. Não sei se Natácia, Giovânia, da comissão organizadora, querem fazer algum comentário. Na verdade, agradecer, né? Até tinha pensado em algumas questões, mas vou deixar talvez para outro momento. Gostaria de agradecer a professora Neide por aceitar o convite, a Isabela por também compartilhar conosco esse trabalho inspirador, que também nos dá ideias também, né? Acho que a tarde de hoje serviu, né, para a gente pensar sobre como estamos caminhando com as nossas propostas dentro da sala de aula e para além dela, né, com a literatura, algumas talvez ressignificações, né, em relação talvez ao que eu tenha feito, enfim, agradecer pela tarde de hoje, né, e convidá-los, né, para estarem conosco na próxima semana. Muito bem, podemos encerrar então, pessoal? Sim. Tá legal, então vou encerrando a gravação aqui, tá, gente? A gente se vê no dia 29, tá bom? Nessa mesma plataforma. E Muito se alguém obrigada. quiser continuar conversando, nós estamos por aqui.